Olá a todos! No nosso laboratório de cristalografia molecular, nós estudamos proteínas que podem capturar o dióxido de carbono da atmosfera. Desde a Revolução Industrial, a atividade humana contribuiu mais para a emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera, e um dos principais é o dióxido de carbono, ou CO2, produzido por fábricas e pelos nossos carros, sendo os países mais ricos os principais poluidores através da queima de combustíveis fósseis. A emissão de dióxido de carbono para a atmosfera tem atingido os níveis históricos, tanto em Portugal como no mundo, e, de acordo com os diversos estudos, os altos níveis de CO2 e de outros gases na atmosfera contribuem para o tal conhecido efeito estufa, que leva ao aquecimento global. Infelizmente, o aumento da temperatura traz consigo as consequências graves em várias zonas do globo, tais como, por exemplo, as tempestades, inundações, secas e incêndios. E será que podemos fazer alguma coisa para travar estas alterações climáticas? Sim, existem alternativas, e a principal será a redução do consumo de combustíveis fósseis, usando como alternativas energias sustentáveis. Existem ainda alternativas para a captura de CO2 da atmosfera e transformação em produtos de valor acrescentado, como, por exemplo, a hidrogenação de dióxido de carbono em formato. Esta reação é de grande interesse, pois, para além de capturar o dióxido de carbono da atmosfera, o formato pode ser usado diretamente como combustível pelo fato de ser líquido a temperatura ambiente, que não é inflamável e não é tóxico. O formato também poderá ser usado como molécula transportadora de hidrogênio, o composto, que por sua vez poderá ser usado nas células de carros. E isto poderá resolver o problema atual do custo de engarrafamento e transporte de hidrogênio. Mas o que é que sabemos sobre a redução do dióxido de carbono ao formato? Esta conversão pode ser feita de duas formas. A primeira é através da catálise química, mas esta reação requer alta temperatura e o uso de metais raros como catalisadores que podem ser bastante caros. E sendo por isso, esta catálise não é muito favorável e sustentável. No entanto, na natureza existem bactérias que fixam CO2 e produzem formato, usando proteínas, neste caso enzimas, para a catálise. E este processo tem o nome catálise enzimática. E um tipo de bactérias que realiza esta catálise enzimática são disulfídeo vulgares, bactérias anaeróbias que podem ser encontradas em diversos ambientes. Estas bactérias utilizam uma enzima chamada formato desidrogenase para transformar o CO2 em formato. E o nosso laboratório estuda esta enzima para perceber como ela funciona, com o objetivo de poder modificar de forma a melhorar o rendimento desta enzima. Para o estudo, temos que isolar a enzima, realizar caracterização bioquímica, determinando o peso molecular, carga, pH ótimo, atividade, estabilidade e outros parâmetros importantes, e também a caracterização estrutural. E para determinar a sua estrutura 3D, usamos a cristalografia de raio-x. Mas o que é cristalografia de raio-x? Perguntam vocês. Aqui vocês podem ver os passos principais deste método. Antes de tudo, é preciso produzir, purificar e caracterizar a enzima. O próximo passo é obter os cristais, e isto consegue-se por uma concentração lenta e controlada da enzima para que as moléculas se alinhem e formem os cristais, assim como acontece quando deixamos uma solução de sal de cozinha evaporar. Os cristais de sal começam a aparecer em algumas horas. Estes cristais são posteriormente expostos a uma fonte de raio-x, onde as imagens de difração são adquiridas, como se faz quando se tira uma radiografia. Estas imagens são processadas e, a partir delas, é possível obter a estrutura 3D da nossa enzima. Ter uma estrutura de uma proteína é como olhar para uma máquina e perceber como funciona. Percebendo como a enzima liga o CO2 e catalisa a reação, podemos alterar alguns aminoácidos por mutação genética e otimizar o funcionamento desta. As aplicações finais serão a construção de bioreatores com bactérias modificadas para uma maior eficiência na captura de dióxido de carbono e produção de formato, ou uso direto desta enzima como catalisador biológico em sistemas híbridos. O meu nome é Catarina e muito obrigada por assistir a este vídeo.